ToroCast, o podcast da Toro Investimentos. Sejam muito bem-vindos, esse é o ToroCast, na companhia de vocês, Daniel Herrera, analista aqui da casa, e comigo, Rafael Hinaldo, meu colega de análise. E aí, Rafa, tudo certo? Tudo certo, Daniel. Como é que tá contigo? Também tranquilo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a taxa de juros. A gente vai ter amanhã a definição da taxa de juros pelo Copom, eles já estão em reunião hoje, mas a decisão sai amanhã. E a gente vai falar um pouco primeiro sobre quais são os impactos disso para os investimentos, entender por que essa decisão é importante, impacta o mercado financeiro. E no episódio seguinte a gente também vai falar um pouco sobre a própria decisão. O episódio deve sair na quinta-feira para vocês. E a gente vai falar um pouco sobre quais são os impactos sobre a economia, o porquê da decisão atual, enfim, dar uma repercutida no cenário. Então, começando aqui, acho que a primeira coisa é explicar o que é a Selic. Não, perfeito. Vamos lá. Selic é um dos principais indicadores aí do nosso mercado para controlar o crédito, né? Uhum. A gente vai passar um pouquinho por isso. E também sobre como é que é a repercussão nos seus investimentos, né, Daniel? Uhum. Então, a Selic ela é a taxa de juros do mercado interbancário, né? Então, o Banco Central ele vai tentando coordenar isso para deixar mais barato ou mais caro o crédito para o mercado interbancário. Então, os bancos eles vão se emprestando dinheiro entre si, e aí você regulando essa taxa, você regula um pouco de quanto dinheiro tem disponível para os bancos. E por que ele faz isso? Ele está tentando perseguir a meta de inflação. Então, ele tem uma inflação lá que ele quer tentar atingir, e aí quando ele acha que a inflação está saindo do controle, está muito alta, ele aumenta essa taxa de juros, anuncia que vai aumentar a taxa de juros, o crédito fica mais caro, fica com menos dinheiro disponível, as pessoas consomem menos, gastam menos, e aí você acaba tendo menos inflação. E o cenário que a gente está vendo agora é meio oposto, né? Ele está vendo a economia ainda meio fraca, a inflação está muito baixa, muito abaixo da meta que ele tinha estabelecido, então ele está tentando reduzir os juros sequencialmente para deixar esse dinheiro mais barato, ter mais dinheiro para consumir, para pegar emprestado, e aí ver se consegue impulsionar um pouco a inflação em direção à meta. Perfeito, né? Uma das responsabilidades do Banco Central é essa mesmo, né? Perseguir a nossa meta de inflação. Ela vem caindo aí tem um período já que ela vem caindo constantemente, né? Ano a ano, e atualmente a gente não está conseguindo performar como o Banco Central gostaria, né? Atingindo ali o centro da meta, que hoje é no patamar de 3,5%. Hoje, na verdade, a inflação está até abaixo do piso da meta, né? Então, se o Banco Central não fizer nada um pouco mais enérgico, é capaz de não chegar nem dentro das bandas que a meta tem. Perfeito, perfeito. Isso é um fator complicador, né? Porque a gente vê aí alguns estudos falando que economias emergentes têm que performar com inflação próximo aí de 3% para conseguir crescer no longo prazo, e é uma das nossas preocupações, e do Banco Central também, né? Ele vai regulando aí a taxa de juros com essa finalidade. Exatamente. Faz muito tempo que a gente não consegue ter uma inflação de 3%. Esse ano, aparentemente, a gente vai conseguir bater abaixo disso, ainda tem mais 2 divulgações para fechar. Mas vamos passar agora um pouco também, por que a gente está discutindo isso, né? Qual que é a importância disso para os investimentos? Explica um pouco qual que é o impacto, primeiro acho que sobre a renda fixa, que é o impacto mais direto. Perfeito, né? Vamos falar um pouquinho do histórico. A gente conviveu aí com inflações muito altas ao longo do tempo, das últimas décadas, e por isso a gente tinha uma taxa de juros muito alta. Mas agora, como nós acabamos de falar, não estamos conseguindo mais ter essa inflação, usando essa inflação a nosso favor e até performando de uma forma não tão legal assim, é esperado de que a nossa taxa de juros seja menor ao longo do tempo. E isso implica em quê? Em um rendimento menor, em uma taxa de rendimento menor, quando a gente fala em investimentos em renda fixa. E então o investidor que estava lá acostumado a ganhar 2 dígitos, 10, 12, 15% no Tesouro Selic ali tranquilo, calmo, sem muito esforço, agora vai ter que suar um pouquinho mais para performar tão bem assim, né, Daniel? É legal entender que a Selic ela acaba balizando todas as taxas do sistema, né? Então, você está investindo num Tesouro Selic pós-fixado, por exemplo, você vai ganhar basicamente a Selic. Então, conforme ela vai caindo, seu rendimento vai sendo cada vez menor. Mas você tem os outros tipos de investimentos, por exemplo, investimentos investimentos atrelados à inflação, Perfeito. Mas todos eles estão mais ou menos ligados, né? Então, se a taxa Selic está caindo, o Banco Central vai começar... O Banco Central não, né? O Tesouro vai começar a emitir títulos pré também com taxa de juros menores, é o que a gente já vem vindo. Até outro dia você conseguia comprar tesouro pré a 12%, 11%. Hoje você não consegue muito mais do que 6%, 7%, dependendo do prazo, né? Perfeito. Então, isso impacta também não só os títulos públicos, mas os títulos privados também. Se você for pegar o CDB de um banco, a LC de uma financeira, eles também vão reduzindo suas taxas. Elas são mais altas que a do Tesouro, por ser um investimento mais arriscado,
mas elas vão reduzindo também junto com a Selic. Então acaba balizando o sistema inteiro. O mercado como um todo, né? Perfeito. Então, quem estava acostumado aí a ter grandes ganhos na renda fixa, vai ter que pensar em outros investimentos. Um pouco mais. E isso explica um pouco também para a gente passar como que é o impacto sobre a renda variável, né? Apesar de a Bolsa de Valores não ser ligada diretamente à taxa Selic, você acaba tendo impacto porque as pessoas vão ter que começar a buscar outros investimentos. Né? Perfeito. Então, o que a gente observa, né? Como o volume de investimentos em renda fixa sempre foi muito alto devido ao grau de segurança e ter taxas muito atrativas, agora como esse cenário está começando a mudar, as pessoas estão migrando para outros investimentos. Estão tentando buscar mais risco, né? Perfeito. Estão se adaptando mais a esse novo tipo de investimentos, né? E a bolsa, ela é um desses caminhos. Então a gente observa aí ao longo dos últimos meses um fluxo bem maior de entrada de dinheiro migrando aí para a bolsa em definitivo. E ele pode ir tanto para renda variável como para fundos imobiliários, né? Que não deixa de estar aí dentro da renda variável, mas é uma modalidade à parte, né, Daniel? Tem tanto para ações quanto para fundos imobiliários. Conforme as pessoas vão tentando buscar esses investimentos que têm maior risco, mas também podem trazer maior retorno, você vai vendo um fluxo de capital muito grande em direção à bolsa. Esse movimento que a gente tem visto, né, de a bolsa batendo recorde de CPFs, já é um pouco isso. Perfeito. O próprio mercado de FIIs também a gente vem observando isso. Muita gente tentando buscar esses investimentos e aí você acaba valorizando esse tipo de ativo, né? A bolsa está subindo, em parte também por causa disso, né? Tem muita gente entrando, muita gente querendo comprar, você gera uma pressão de alta sobre os preços. E fundos imobiliários é a mesma coisa, né? Um mercado que está crescendo muito, muita gente está começando a buscar esse tipo de investimento e aí as cotas estão todas valorizando muito, tem muitos fundos que já estão operando acima do valor patrimonial, então você vai vendo realmente uma procura muito forte por esse tipo de produto. Perfeito, e na nossa visão ainda esse fluxo só está começando ainda, né? Porque tem muita gente para entrar. A gente não chega nem a 1% de pessoas no Brasil que investem na Bolsa. Então, quando a gente olha para países emergentes e compara, a média é de 5% ou algo em torno de 5%. Quando você vê grandes países como Estados Unidos ou até a própria Europa, chega aí na casa dos 50% ou mais do que isso. Então, o Brasil tem um espaço muito grande para performar pelo menos parecido ali com os países emergentes, né? Essa é uma coisa que a gente tem conversado bastante, né? Que se a taxa de juros realmente ficar nesse patamar mais baixo de forma estrutural, ou seja, para os próximos anos ficar nesse patamar de 4%, 5%, 6%, mas não voltar àquele patamar de 2 dígitos, a gente pode realmente ver uma mudança estrutural também na bolsa, de você ter um aumento cada vez maior do número de pessoas que investem nesse tipo de mercado, o número de CPFs crescendo ainda mais, porque é como você falou, a gente está muito longe ainda da quantidade de CPFs que você tem em comparação mesmo com mercados emergentes. Você não precisa nem comparar com os Estados Unidos, que é realmente uma coisa fora da curva, mas se comparar com o Chile, com mercados mais próximos do nosso, ainda está muito aquém. E a gente comentou um negócio de mercado imobiliário que acho que é interessante a gente retomar, que os FIIs especialmente se beneficiam um pouco desse cenário, não só porque as pessoas estão comprando mais, não sei se você concorda comigo, mas também pelo fato de que o crédito mais barato tem ajudado bastante a construção civil, né? O mercado imobiliário do lado da oferta dos imóveis. Perfeito. Dá para separar em 2 pontos aí, né? Os FIIs, eles se beneficiam dessa alta de fluxo, né? Principalmente porque é um investimento um pouco mais seguro. Então, aquele investidor que estava muito avesso a risco, ele não conseguia ali entrar na bolsa de valores e tinha uma renda fixa muito alta, quando ele olha para FIIs, que tem uma volatilidade menor, ou seja, tem um risco menor, ele se sente um pouco mais seguro de investir. Então tem essa pressão. É um mercado meio intermediário, né, entre a bolsa e a renda fixa. Né? Você tem os proventos que caem todo mês, é um negócio bem menos volátil, então é um primeiro passo ali para quem está começando na renda variável. Perfeito, seria uma porta de entrada mesmo aí, né? E tem um outro lado que seria da captação, né? Por exemplo, quando uma grande empresa ou algum tipo de galpão logístico ele vai tomar crédito, esse crédito está mais barato, então ele consegue construir um apartamento que seja, um galpão logístico ou algo do tipo para destinar esse tipo de modalidade. Ele pega com um crédito mais barato, fomenta esse tipo de mercado, então acaba crescendo mais, né? A gente já viu, por exemplo, os dados do PIB que saíram semana passada já mostraram a construção civil tendo uma recuperação um pouco mais forte, os investimentos, o crédito também crescendo, então a gente já começa a ver um pouco desse reflexo da taxa de juros mais baixa, especialmente no mercado imobiliário. Então acho que FIIs é um mercado para ficar bem de olho nos próximos anos. Se esse cenário que a gente está vendo atualmente de juros baixos continuar, é um mercado que tem muito para crescer ainda.
Perfeito, perfeito. E além disso, como a gente comentou, né, a taxa de juros vai impactar também muito a própria economia. Então, a economia crescendo no futuro, a gente pode ter as empresas ligadas ao ciclo econômico também se beneficiando. A gente tem falado muito do setor de infraestrutura, por exemplo, varejo, a própria construção civil podem se beneficiar. Mas isso acho que é um toque para a gente tratar no próximo episódio, que a gente deve lançar na quinta-feira, vai chegar para vocês. A gente vai comentar um pouco sobre a própria decisão da taxa de juros, o que mudou, quais são os impactos sobre a economia, e acho que a gente pode debater um pouco quais são os setores que podem se beneficiar dessa recuperação ou não, depende de qual que vai ser a própria decisão. Acho que fica legal a gente esperar, ver o que o Banco Central vai fazer mesmo, para a gente tratar disso. Também qual que é a melhor estratégia ali, né? Tá na hora de entrar na bolsa ou não, se é o ideal a gente comprar um pós ou um pré, algo do tipo. Então vai ficar para o próximo episódio mesmo, né? É isso aí, então a gente se despede por hoje, logo mais a gente já está de volta nos seus tocadores, então até a próxima. Até mais.